E tá começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu podcast para você entender tudo sobre o mundo do franchising. Seja você um interessado em comprar uma franquia, seja você um empresário que está querendo franquear o seu negócio, ou seja você um franqueador que está aí vendendo franquia a rodo e não sabe depois como cuidar desse abacaxi. É ou não é, Luiz e Riso, meus parceiros aqui do Franquia Sem Segredo? Ou tá vendendo franquia a rodo, ou alguém disse que você vai vender franquia a rodo e você precisa acelerar. É o que a gente mais vê. E hoje sim, né, Riso? Iremos então entrar agora a fundo sobre as boas práticas do franchising e falar sobre aspectos legais da franquia. Porque temos um advogado que tem um juridiquês muito bom, temos aqui o IBGE. Nosso IBGE, que tem todos os dados estatísticos das franquias e tem uma estrada e uma história com o mundo do franchise. Quero ressaltar, para quem não sabe, um dos fundadores da ABF, né, Marcos Riso, está aqui no nosso podcast. Hoje bate de frente com a ABF em vários aspectos, né, até porque algumas coisas aí que a ABF faz não é muito legal, e a gente também está aqui para poder trazer para o pessoal conhecer mais, entender um pouco mais sobre esse mundo do franchising, que é um mundo maravilhoso, né, Luiz? Franquia é legal demais, cara. Todo mundo usasse para o bem, né? Todo mundo usasse para o bem, é ótimo. Deixa eu puxar aqui, porque o que nós queremos com as boas práticas do franchise? Não é necessariamente bater na BF, mas era essa a expectativa que eu tenho, o que eu teria da BF de hoje, de passar para o mercado quais são as boas práticas, que é isso que a gente vai fazer. O que a gente quer aqui é, franqueador, observem causa e efeito quando você tem uma circular de oferta que foi mal montada, que foi mal estruturada, que não corresponde com o seu contrato de franquia, com a sua operação, com o seu formato operacional do negócio. E franqueado, preste atenção, porque a gente vai passar dicas de como você deve avaliar de uma maneira simples, bem objetiva. É para não entrar numa fria. É para separar realmente aquelas franquias que você vai avaliar e que você considera boa para você. E não porque alguém te empurrou ou você teve que aceitar aquelas palavrinhas, sucesso, maravilha, artista, né? Você tem que acreditar em você. Você tem que ser responsável pelo que você avalia, investe e opera. Eu acho que mais que isso. Mais que isso não. Além disso, é você olhar, por exemplo, aquela história que a gente já até passou aqui há uns meses atrás, a questão das sacolinhas na feira. A quantidade de informação é tão gigante. Você vai na feira, você sai com 2 sacolinhas, aquelas sacolas grandes, cabe um quadro dentro, cheio de papel. Aí chega em casa, joga isso em cima da mesa e fala, agora eu vou dar uma olhada o que eu teria de franquia interessante aqui. Né? A ideia nossa é olhar e tentar entender esse documento que uma hora você vai receber, a circular de oferta, e como avaliar essa franquia que você está pensando em adquirir ou aderir, porque você vai aderir a uma rede, e essa rede tem uma marca por trás, ou deveria ter uma marca, deveria ter um negócio formatado, deveria ter uma operação padronizada. São coisas assim, tem muito boas franquias no mercado. Você precisa saber separar o que está de ruim e tentar entender para onde que você está entrando, porque você vai pegar um caminhão de dinheiro e vai jogar ali dentro. Como que você vai pegar esse seu dinheiro e segregar essas informações? É aí que é a nossa ideia aqui. E também quero pegar mais uma, Luiz. Se for na feira, não beba. Se beber, não case. Porque como o Riso disse, não adianta olhar para artista, não adianta olhar para selo de excelência, porque hoje a gente vê franquias que derreteram, todas premiadas, e agora voltam e são premiadas novamente. Então, assim, tô achando que essa régua não tá muito legal, mas... Pelo investimento na micro franquia... Exatamente. Mas vamos puxar o vídeo aqui então, Vitinho. Roda pra gente aí o vídeo
Aspectos legais, como analisar de forma simples e prática toda a enrolada, rebuscada e cansativa documentação legal da franquia escolhida. Vamos ver. Lei de franquias. Lei. Que coisa difícil. Não é não. Ela é fácil e não tem segredos. A lei foi criada especificamente para conhecer e te proteger. E ela foi criada para proteger especificamente potenciais franqueados. Ela também define claramente os seus direitos, mas, sobretudo, também os seus deveres. É isso, você também vai ter deveres. E olha só que coisa super interessante. Vamos avaliar os aspectos mais importantes da lei sobre duas óticas. Sobre a ótica de quem quer comprar um negócio independente ou sobre a ótica de quem quer comprar uma franquia. Quando você está buscando um negócio independente, geralmente eles têm esse tipo de característica com relação às informações que você precisa do negócio para tomar a sua decisão de compra, de investimento. Geralmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria das vezes acontece isso. Essas informações podem ser montadas, elas podem ser ocultadas ou até mesmo maquiadas. É o que se diz de enfeitar a noiva para o casamento. A ideia é de que um negócio independente tem todas as características e possibilidades de esconder, de montar algumas informações que te motivem a comprar e que você só vai descobrir o que foi montado, o que foi maquiado depois que você já estiver à frente do negócio. Mas se fosse franquia, olha a característica da lei. Essas informações, elas são obrigatórias, elas são padronizadas e, sobretudo, há punição para quando você não receber esta informação. E por que elas são, por exemplo, padronizadas? Elas permitem que você compare uma franquia com outra franquia que você está interessado e você possa comparativamente avaliar franquias diferentes que são obrigadas a te dar uma mesma informação sobre as características da operação. É por isso que a gente diz, quando você está procurando um negócio independente, com muita certeza, as franquias te oferecem muito mais segurança. E um negócio independente te gera muita insegurança. Ô Luiz, vamos lá. Achei interessante aqui esse ponto do riso. Volta o riso na tela aqui, voltou. Tá bonitão aí no curso, né? Ô Luiz, vamos lá. Padronizadas. Acho que isso pegou para mim. Acho que o que mais pegou para mim. Sabemos que não são padronizadas as informações hoje em dia. Então, uma coisa, o que a lei determina uma determinada padronização, em que sentido? Ela fala, olha, se você pegar o texto da lei, tá? Fala, a lei disciplina um sistema de franquia empresarial pela qual um franqueador vai autorizar, por meio de um contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos. Eu estou falando da lei atual, de 2019. Sim. Outros objetos de propriedade intelectual, sempre associado a um direito de produção, distribuição exclusiva e não exclusiva de produtos ou serviços, além de um direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração do negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração, sem caracterizar a relação de consumo ou vínculo empregatício na relação franqueado e seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Isso é o que a lei define, o que é um sistema de franquia. Aí fala, toda vez que você... Então vamos imaginar, Ricardo, você é um cara que... eu quero fazer uma franquia, vamos resgatar o projeto Franquia LZ. A lei fala, artigo 2º, toda vez que você, que vai ser o franqueador, quer implementar uma franquia, você tem que fornecer a um interessado, ou quem é o interessado? Todas as pessoas que vão na feira, as pessoas que acessam o seu site, as pessoas que você, por uma captação ativa, vai atrás, por telemarketing, o que for, buscar. Esse é o interessado, ele ainda não é franqueado, ele é só um interessado. Esse interessado tem que receber um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, muitas vezes chamada carinhosamente de COF. Elas têm que ser escritas, e aí já começa aqui essa questão da padronização, ela tem que ser escrita em língua portuguesa, se oferecida no Brasil, claro, de uma forma objetiva e acessível.
Então, aquela parte que você falou no começo de hoje, de juridiquês, não deveria ter. Ela não pode ser uma linguagem rebuscada, complexa. Ela tem que ser objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente. Aí vão-se aí 20 e... a última é bobeira, mas são 23 incisos. Ou seja, você tem 23 itens que aí sim, exatamente, eu falei tudo isso para chegar nisso. É o item padronização, ou seja, você tem 20 itens que a lei fala, você quer fazer uma franquia? Entrega uma COF. O que tem que ter a COF? 23 itens mandatórios. Tanto que, como o Riso colocou no vídeo lá, no quadro, a ausência disso gera uma penalização, uma punição, isso. Nossa, eu juntei tudo. Penalização. Eu ia falar penalidade, mas você falou punição. Penalização. Mas, Luiz, deixa eu fazer um comentário com relação à pergunta do Ricardo, porque eu me recordo uma determinada vez, logo que a lei aconteceu, um franqueador falou para mim, mas, puxa, as COFs são todas iguais, né? E aí eu tentei explicar para ele que é aí que está a pegadinha. Porque se teu advogado faz o copia e cola e você entrega outra coisa que não é o copia e cola, né, tem alguma coisa estranha que vai acontecer. O único problema é que existe causa, que é essa que a gente está discutindo, e o efeito. O efeito disso é logo ali na frente. Só que ali na frente já é tarde. Você vai tomar uma bomba por não ter obedecido à legislação, por acreditar que o copia e cola era a melhor solução para você. Então, o ali na frente, Riso, ele fica um pouquinho esticado, porque os caras conseguem dar uma esticada na corda, por aquilo que a gente falou em alguns programas atrás, do repasse. Porque quando a coisa começa a dar problema, ou seja, começa a tropeçar, aí aparece a solução mágica, repassa, ou seja, é tipo um cala-boca para aqueles que compraram a ideia original, não estão conseguindo fazer, você repassa a unidade, arruma o outro, que vai continuar por mais alguns anos. Então, o que deveria acabar logo, por conta desses repasses, acaba tendo uma sobrevida, esse modelo, até que se avoluma. E aí você começa com esses exemplos que a gente já citou, inclusive no último programa, falando de chuva de processos, redes de 800, 300 franquias que desaparecem. Bluf, vira pó. Ô, Luiz, eu gostei do termo que você agora. Você dá uma sobrevida. Sabe aquele moribundo que você faz uma transfusão de sangue e aí, durante 2 dias, parece que ele acorda, mas no terceiro ele vai e não volta, não tem mais transfusão. Que existe uma coisa que você acabou de colocar na sobrevida, que é uma coisa chamada efeito dominó. Não dá para você segurar tantas pecinhas do dominó que começam a ser derrubadas. Mas eu concordo com você. Geralmente a sobrevida é o repasse. E eu acho que a gente discutiu bastante isso num episódio anterior. E é interessante essa sua colocação. É a transfusão de sangue. Não, e aí as pessoas começam a vender sonhos, né? Tem uma rede aí que tinha muitas franquias de uma determinada marca e eu sei que pulverizou. Eu tenho vários processos contra essa marca, mas tem vários advogados por aí no Brasil. Agora veio uma segunda, que é o mais louco. Essa eu nunca tinha visto. Tem muitos processos contra essa determinada marca. Agora no grupo dos franqueados, eu não estou nesse grupo, mas um cliente meu pegou e me encaminhou as mensagens. Que é muito comum, esse é um grande problema, inclusive, em qualquer negócio. Seja para sua empresa, ou seja para redes de franquia, grupos de WhatsApp. Os caras, você só encaminha. Sim. E aí o cara encaminhou as mensagens. Diz que um advogado teve a brilhante ideia, não é de São Paulo, de, gente, vamos juntar um grupo e fazer uma ação coletiva de franqueados contra a aceleradora. Não foram Mas em olha cima que da franqueadora, foram em cima de quem vendeu. Não, ele começa a mensagem assim, gente, eu sei que tem muitos franqueados aí que entraram com ações individuais. Só que o problema é que esta marca específica, o cara já implodiu. O franqueador ele já era. A marca já era, não tem mais unidades abertas e
muita gente até tá ganhando, mas não leva, que é aquela história que já falamos, ganhou, mas não Abriu levou. falência também, não consegue pegar nada mais. Aí o que falaram? Luiz, o meu HD de 5 terabytes está clamando por essa informação. Por favor, me mande. Vou mandar hoje. Aí o que é o problema do grupo de WhatsApp? No nosso grupo aqui eu vou encaminhar a mensagem. Boa. Aí o que acontece? Só tem um problema. E aí eu acho que assim, o cara que esse grupo de advogados quer bater numa aceleradora. No fim, sabe quem vai sair perdendo? Pela terceira vez? Os franqueados. Sempre é o franqueado, né? Porque o franqueado comprou a franquia errada. Abriu, quebrou. Aí processou uma vez a franquia. Então já teve que gastar 2 vezes, né? Gastou para montar, depois gastou com os advogados para fazer o processo. Ganhou, mas não levou. Aí agora tá vindo uns advogados espertos. Vamos fazer uma ação coletiva. Ele vai gastar de novo e não vai levar. Porque por mais que eu concorde que o acelerador tem culpa no cartório, processo coletivo, se junta nós 3 aqui, cada um tem uma unidade franqueada com uma história de problema diferente. Você vai ter as suas provas, o Riso vai ter as provas dele, eu vou ter as minhas. Não dá para fazer. Você só consegue fazer um processo coletivo daquele que é ponto em comum. Só o que é ponto de contato entre todos, que vai ser pouco. Então, assim, vão gastar dinheiro de novo errado. Uma coisa que eu acho que está bem padronizada, né? Que a gente estava falando dessa questão da padronização que você falou da COF, Luiz. E isso eu acho que acontece com 99% dos franqueadores. É que seja uma franquia de serviço para manutenção de casa, seja uma franquia de sapato, todas elas dão retorno entre 18 e 24 meses. Ah, mas tem todos esses números. Tem todos isso é padronizado, tá aí, pronto, então tá seguindo a COF. Todos os números mágicos. Tá colocando mal. Seja uma micro franquia, uma Master Blaster, elas dão o mesmo retorno. De 18 a 24 meses. De 18 a 24 meses, é o número mágico, né? Como tem os 800, né? Tem os 300, tem os 18 a 24 meses. São vários outros, né? Então, e todas é a mesma história que, de novo, a gente se propôs aqui um dia falar disso também, que a gente começou, mas não terminou, daquela das taxas. Sim. Por que geralmente o pessoal põe 8 e 2? 8 de taxa de royalty e 2 de taxa de publicidade. Porque sim, porque todo mundo faz. Entendeu? Aí eu acho que fica padronizado, porque fica fácil na hora que você põe no catálogo lá da associação, se os caras ficam comparando os quadradinhos, você fica olhando, olha, 8 e 2, 8 e 2, 8 e 2, 8 e 2, retorno 18 a 24, 18 a 24, 18 a 24, 18 a 24. Ou seja, todas se equiparam, né? Mas aí quando você compara tudo, que é tudo igual, no mesmo patamar, você não está comparando nada. Né? Exato. Mas, até para voltar à questão da lei, o Ricardo já vai puxar a continuidade do assunto. Luiz, de novo, eu digo assim, a grande diferença entre você investir num negócio independente e numa franquia é que no negócio independente você está meio solto, né? Você vai ter que entrar provavelmente com uma ação na justiça, vai demorar anos para você comprovar alguma fraude, alguma coisa. E numa franquia, a coisa é mais objetiva, né? Ou você forneceu aquilo que foi prometido ou não, né? E você tem que colocar no papel a sua promessa. Sim, e aí a gente vai passar pelos pontos, mas a lei vai colocar desde tudo, desde o histórico do negócio, ações contra outro, que questionem o sistema, taxas, investimentos, suporte, o que é dado, o que não é. Ou seja, neste sentido é que deveria ser a padronização, né? E seria, por exemplo, para mim é de bom grado, sempre que a gente trabalha na estruturação jurídica e vai escrever a COF, a gente pega a lei e coloca a COF na ordem da lei. Ou seja, eu tenho artigo 2º, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Você vai desenvolvendo. Você pega a COF, cara, que parece... Sabe aqueles livros antigos, tinha na década de 80, 90, que a gente lia na escola? Você lia a primeira página e chegava no final da página. Se você quiser que o personagem entre no restaurante, vá para a página 40. Lembra. Se você quiser que o cara pule o muro, vai para a página 32. Tem COF que é assim, porque você... Fica difícil até para alguém que puser a lei do lado. Só isso. Vamos imaginar que a pessoa
ouviu a gente falando aqui, falou, cara, eu vou fazer minha lição de casa, eu tô interessado numa franquia. Pegou a COF, imprimiu a lei, e aí pegou um marca-texto e foi ticando, né? Aí o cara chega, primeiro item que fala, geralmente vai ser o histórico, mas aí o segundo já vai falar de outra coisa. Aí já deu tilt, porque não tá seguindo a lei. A primeira padronização que poderia ter é siga a ordem da lei, né? Seguir a ordem, né? Fica fácil para pro interessado avaliar o negócio. Pode soltar o próximo, Riso? Vamos embora. Vamos lá, Vitinho, ó. Solta o próximo aí pra gente, então. Afinal, o que você pode encontrar na circular de oferta de franquia? Mas mais do que isso, eu quero que você entenda, que você consiga entender diferentes informações e da maneira como você deve avaliar essas informações. Mas agora, antes de tentar avaliar, vamos tentar entender as informações que são colocadas para você. E para isso, eu criei aquilo que eu chamo de os 3 pilares da circular de oferta de franquia. Obviamente, você vai olhar para uma circular de oferta de franquia e não vai encontrar os 3 pilares. Mas a ideia é que você consiga perceber quais são os pontos ou o agrupamento de pontos que podem ser absolutamente relevantes para você. Não que outros possam não ser relevantes ou até mesmo irrelevantes, mas que você vai ter que olhar em função da sua característica com mais atenção, com mais detalhamento. De qualquer maneira, a ideia de dividir em 3 pilares é para te ajudar no momento em que você for avaliar. Mas antes de avaliar de novo, vamos entender essa estruturação, vamos entender esses 3 pilares que formam a circular de oferta de franquia. A sua primeira atenção, e é realmente uma primeira parte da circular de oferta de franquias, ela fala basicamente de quê? Da estruturação da empresa franqueadora, da estruturação da franquia. Você vai encontrar um pouco de histórico, formação do negócio, a origem do franqueador e até mesmo de alguns fornecedores da operação. Um segundo pilar, você vai começar a entrar direto dentro do negócio. O que é a franquia? O que pode? Como é a operação? Qual é o conceito? Que características que tem o negócio? Você vai entender um pouco mais e deve entender como funciona esse negócio que você está interessado. O que pode? O que não pode? E no terceiro e último pilar, você vai entender com clareza o que é as suas obrigações e quais são os seus direitos. Na verdade, nós vamos começar a entrar no terceiro pilar, na parte chamada contratual. Ainda tem uma série de características, nós vamos abranger cada uma. Mas é importante, não é esse o ordenamento que você vai entrar na circular, mas é esse ordenamento que eu quero a sua atenção, eu quero a sua avaliação para os pontos, que você deverá realçar quais são os fundamentais e muito importantes. Mas antes de avaliar, antes de pensar em avaliação, você precisa entender o que quer dizer cada um dos pontos que são ali colocados. Você precisa entender quais são os 3 pilares fundamentais da circular de oferta de franquia. Interessante. Gostei dos 3 pilares. Luiz, 3 pilares: estruturação, operação funcional e o contratual. Aí vai uma dúvida, vamos perguntar para o mestre. Ô mestre, a gente vê as COFs com os tais dos copy-pastes e tudo mais. Como é que um cara que está interessado em comprar uma franquia consegue distinguir ou entender se aquilo ali é balela ou se realmente aquilo ali é uma informação verídica e realmente ele vai ter esse suporte que ele espera? Na primeira vez, Então, bota a bola para ele ideia... chutar. Investigue. Isso. A ideia dos 3 pilares é anota e depois você vai conferir. Você vai conferir, e a gente vai ver o método pressupõe isso, com a própria empresa franqueadora, mas antes tendo ido conversar com um franqueado dentro da unidade dele. Então, sei lá, ele promete para você manuais e um programa de treinamento que vai te habilitar para a operação. Você vai sentar com o franqueado e fala assim: você foi bem treinado? O treinamento transferido te qualificou para tocar esse negócio, para garantir o faturamento que você tem?
deixa ele falar. E eu te digo, eu sempre aconselho, fale com um que esteja há menos de 2 anos, que ele vai te falar maravilhas do negócio. E fale com um outro franqueado que esteja há mais de 2 anos. Ele vai dar uma detonada e ele vai dizer, quem fez esse negócio fui eu. E aí você dá um balanceamento nessas informações. E depois, você vai conversar com a franqueadora. Olha, escreveu isso. Por que tem essa diferença? Na verdade, Luiz, eu alonguei aquilo que você acabou de colocar em uma palavra. Investigue. Não, e assim, se você olhar essa questão de investigue, porque tem... defina quem vai ser o interessado. Que nem a gente falou agora, eu acho que foi no outro programa que a gente falou de se é um casal que vai operar, quem que vai? Quem é que vai ficar? Você está comprando para brincar ou você está comprando para operar? Você vai ser o operador? Então, se você vai ser o operador, eu já acho que já falei por aqui de caso de franquia que você pega lá depois que o franqueado está descontente e vem para cima da franqueadora, aí eu estou falando o inverso. A franqueadora até fez a coisa correta, mas o franqueado veio para cá, ela fez a coisa correta até a página 2. O franqueado veio de algum lugar fora de São Paulo e veio para passar uma semana fazendo treinamento. Aí você vê, tá, deixa eu ver aqui a lista de presença do treinamento. A pessoa foi em um dia. Os outros ficou fazendo compra em São Paulo. A franqueadora errou feio de não ter cobrado e falado para esses caras, amigo, é o seguinte, eu não vou deixar você abrir. Você não pode abrir a unidade, exatamente. Você não fez treinamento. Né? Esse foi o erro da franqueadora. Né? Mas o erro do franqueado que também achou que era, né, aquela história de comprei uma franquia, tudo funciona no piloto automático, agora com inteligência artificial fica mais fácil ainda, eu aperto o botão, a porta abre, faz a reforma, os clientes vêm e eu faturo e... Cara, o que tem de franqueado que senta a bunda no sofá também espera que aconteça também, né? Muito. Tem bastante. Então, essa questão de vamos investigar, você tem que investigar tudo. É o que a gente sempre bate na tecla, de você tem a COF, na COF você tem quem são os franqueados, está lá a lista de quem são os franqueados, você olha que tem muitas dessas 800 redes, essas 300 redes, eles inflam números, porque o que o Riso mostrou no vídeo é o correto, é o que deveria ser. Mas aí você olha para as franqueadoras que não atuam conforme deveria ser, aí você pega lá, quantas unidades tem, não sei o quê, você entra no site, ele fala lá, temos 300 unidades. Operando tem 10, né? São contratos de franquia assinados que o cara tá mal e tentando achar um ponto, não sei o quê. Quero saber, assim, quantas unidades abertas você tem? Abertas. Não essa história de contratos assinados. Porque tá cheio de rede aí que você vai ver, ganhou prêmio de excelência lá da associação, um monte de unidade aberta. Temos 500 unidades. As 500 estão abertas? Não. Então já começou mentindo. Na sua investigação, você já marca um X lá. Começou com mentira. Não tem 500 unidades abertas, tem 300. As outras 150, as outras 200 são... Contrato assinado, mas não está operando. Entendeu? E você também fala... E o pior, Luiz, e aquelas franquias de maquininhas que a gente falou na feira, né, que não tem a circular de oferta entregue para o candidato e ele sai da feira com os contratos assinados. Teve. A gente circulou aqui no nosso grupo, não lembro quando, faz um tempo, de uma outra feira, não de associação, mas uma feira de franquias, e tava lá na feira, vamos gerar X mil de negócios. Mas como assim? Esses contratos assinados na feira? Numa feira? Você não pode assinar um contrato. Não pode ter X mil. Na feira, que não deveria fazer, mas se fosse, o máximo que você ia fazer é entregar a circular de oferta. 10 dias depois você geraria esses contratos assinados. Assinatura de entrega da COF na feira. Pronto. Entendeu? Mas você vai nessas rodadas de negócio, às vezes, são um monte de franquias expondo, que seja aquele modelo antigo que o Riso falava, que você botava os franqueadores nas mesas e as pessoas iam conversando, mas nem aquilo poderia. Você teria que entregar o documento depois, né? Ali é para entregar informações do negócio, para as partes conhecerem, o franqueador e os interessados. Mas essa questão de estruturação... Fala. O Ricardo, essa pergunta que você fez agora me remete também a uma outra questão que a gente pode virar alguns episódios para a gente. É que nesse material, desse programa do Como Comprar aí,
também acompanhava 250 perguntas que você deve fazer ao franqueador antes de investir na franquia. Eu arriscaria dizer que o cara não sabe responder 50. Tem muito franqueador que não vai chegar na pergunta 50. E outra, por exemplo, vamos pegar esses 3 pilares de estruturação. E o que o Ricardo colocou, também tem candidatos à franquia que não chegam nem na segunda pergunta. Por quê? Porque eles estão com a bundinha sentada no sofá, esse sofá confortável, que até as perguntas a gente já entrega pronta para ele. Não, eu tenho uma conhecida, cara, que o Riso conhece a história, que eu falei para ela. Falei, vai visitar um franqueado do cara. Ela falou, não vou, imagina, não precisa. O cara é grande, não precisa. Visitar franqueado pra quê? Imagina, o cara tem um monte de unidades aí, não sei o que. Cara, deu merda, lógico. Lógico, não preciso nem falar. E o Riso bateu, falou, cara, fala pra ela ir conversar com o franqueado. Fala pra ela ir conversar com o franqueado. Então, assim, também tem gente que não tá preocupado, né? Mas se você pegar esses pilares... Vai, vamos falar dos pilares aqui, ó. Por exemplo, de estruturação. Só essa parte de estruturação já dá uma boiada. Você pega, por exemplo, começa a ler a COF, aí a primeira coisa, se pergunte se é uma coisa normal de acontecer. Eu recebi um documento, aí ele já conta essa informação. E muitos nem têm nem vergonha de falar que o negócio... Nós estamos em 2024. Né? Hoje, estamos em 2024. O negócio nasceu em 2023. Como você pode dizer para mim que você tem um negócio de sucesso e que você vai transformar esse negócio de sucesso em uma franquia se você nasceu para ser franquia? Eu nasci para isso. Não, tem vários. Tem uma franquia de um bar que não tem um ano. Então, nasceu para isso. Não, eu estou só esperando daquele teu amigo. Você falou que dá uma boiada, aquele do açougue. Também. Será que ele perguntou pro boi? Mas é isso, entendeu? Porque não tem estrutura. Aí eu gosto, por exemplo, sempre que eu coloco lá a estrutura, eu gosto de deixar as informações de uma forma mais visual. Eu entrego o conteúdo, aí estética, essas coisas, você faz do jeito que você quiser para deixar o documento visualmente mais bonito, atrativo para o interessado. Mas algumas coisas são as informações que tem que estar lá dentro. Então, eu gosto sempre de pôr quadros. Então, colocar um quadro com informações objetivas. Qual é a denominação da franqueadora, qual é o CNPJ da franqueadora, o endereço da franqueadora, tem site, não sei o quê. E 2 informações distintas. Numa linha eu gosto de colocar ano de fundação do negócio. E na linha de baixo, ano do início das operações de franquia. Eu já tive, conversando com várias pessoas, que é a mesma coisa. Como que você começou o negócio e já começou operando franquia? Você testou o modelo, não testou o modelo? O nosso amigo lá da Abacaso, o cara testou vários modelos e tá aí. Antes de começar a entrar na franquia. E tá aí tentando desenvolver um modelo para franquia. Mas ele contou aquele dia pra gente de alguns modelos distintos que ele testou. Né? Ok, mas aí testou. E operou. Agora, o cara de saída, na largada, já saiu fazendo. Minha estrutura é essa. Então eu já tenho a estrutura da franqueadora, eu já tenho o negócio formatado. Ainda bem que a galera de São José do Rio Preto não faz isso. Fala, Riso. Não, eu aqui sou aprendiz de marinheiro. Toca o marujo. Bom, continuando falando do pilar então, né? Estruturação, tá aí. O Luiz trouxe vários pontos importantes para quem está investigando já entender se está entrando num barco furado, né? Como o Riso disse, ou não. Aí a gente entra na parte da operação funcional. O que você fala mais desse detalhe aí, Riso, pra gente? É que para cada um desses 3 pilares, a gente vai ter um vídeo. Ah, mas já solta já? Se você quiser, então vamos. Mais para a gente provocar um questionamento. Então vamos. Vamos soltar o da estruturação, então, Vitinho. Põe aí pra gente, vamos ver. E agora vamos ao primeiro pilar, estruturação. É a base para você entender como esse negócio foi montado.
como esse negócio foi estruturado. Que negócio? Esse que está sendo ofertado para você, através da circular de oferta de franquia. E o primeiro item que eu quero a sua atenção é sobre o histórico. O histórico da operação, ele vai te contar qual é a proposta de negócio, de como ele foi estruturado, quais são as pessoas que estão envolvidas e o que aconteceu ao longo do tempo para chegar até neste negócio que está sendo ofertado. Muitos negócios começam de uma forma diferente, começam com uma base industrial, produzindo, desenvolvendo, até chegar em um determinado momento que eles começam dentro de um determinado modelo, proposta, conceito de negócio, te oferecer isso através de franquia. Um segundo item importante, a marca. Por que é absolutamente fundamental? Muitas vezes você vai estar associado a uma marca que você precisa aferir, afinal você comprou o uso e o direito de explorar, de poder utilizar essa marca no seu estabelecimento. Você tem que ter a certeza de quem você está comprando, se ele realmente é o proprietário, se essa marca está registrada e desde quando está registrada e se permite o uso e quais são as condições de uso dessa marca. O franqueador vai apresentar na circular de oferta de franquia o registro da marca no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que significa que ele está te concedendo o uso da marca sob determinadas condições. Essas condições ele deve esclarecer adequadamente e detalhadamente, não só sobre o uso dela, mas quando cessa a sua autorização de uso, quando vai cessar a sua licença de uso da marca. Um outro item importante, a identificação. Afinal, quem é quem? Quem é quem na empresa franqueadora? Quem é o fundador? Como ele começou? O que ele fez? Qual é o negócio que ele desenvolveu? E como foi feito esse desenvolvimento? Qual é a proposta e o conceito e o modelo de negócio que esse fundador, seus dirigentes e outros acionistas, proprietários, sócios, estão te oferecendo para que você possa ter o seu próprio negócio através de franquia. Fornecimento. Em mim, e eu acho que isso daí tem um comentário bacana para a gente fazer. Luiz e Riso. Quando a gente está falando de identificação e quem é quem, eu acho que cai muito sobre aquilo que a gente fala de um grupo econômico que já fez um monte de atrapalhada no mercado e continua se reinventando com novas franquias e tudo mais. O que você me diz isso? Então, eu primeiro eu quero explicar por que eu estava rindo, né? Para! Né? Então, pegadinha, né? Existe uma coisa que é muito interessante em várias franquias no Brasil. E eu diria, talvez, especialmente essas ligadas a aceleradoras e tudo mais. Mas mesmo outras que não estão. Há uns 4, 5 anos atrás, eu peguei a circular de oferta de uma operação de hambúrguer do Rio de Janeiro. E você não consegue saber quem é o dono. Não existe, você não sabe. E pega algumas que a gente já avaliou, né? Que tem o artista que se mistura com o proprietário, que é aquele que fundou o negócio. É uma misturada que você não consegue saber quem é quem. Imagina como o negócio começou. Porque qual é a lógica de franquia, né? Eu vejo um negócio, ele está indo bem, ele começa a abrir filiais, e aí pessoas vão lá e falam, puxa, eu podia ter uma franquia do seu negócio. Essa é a história que tem que ser contada na circular de oferta, né? A partir das minhas filiais, pessoas se interessaram e eu acabei entrando e concedendo franquias depois de dar uma formatada na operação do negócio. Mas, voltando para a sua pergunta, na maioria das vezes, em boa parte das vezes, você não sabe quem é quem. E o quem é quem está junto com a questão do item anterior, que está no quadrinho lá, a marca, quem é o proprietário. Tem aí uma franquia de um time de futebol. Uma vez um cliente meu trouxe, e pior, é sempre assim.
Você fala não, e o cara vai... Que mesma coisa que sua amiga. Você fala não, o cara foi lá e fez o quê? Comprou. Tá esticando. Comprou, foi lá e comprou. Um dos primeiros pontos que eu escrevi no memorando avaliando o contrato e a documentação jurídica, um dos primeiros pontos. Se não foi o primeiro item, foi o segundo. Atenção, bem grande. A marca não é da franqueadora. A marca é do time de futebol. A franqueadora é uma empresa distante que ficava em outro estado desse time de futebol. Não tinha nenhuma relação de propriedade, titularidade, societária, nada. A franqueadora tinha um contrato de sublicência da marca do time. Significa dizer que o alerta, atenção para o cliente foi: você pode comprar, pagar a franquia, começar a operar e de repente o time revogar o contrato da licença. Aí você, ao invés de XXX, você vai ter franquia do Internacional de Porto Alegre. Entendeu? Ou o time caiu para a 4ª divisão. Também. Nem precisa falar que é o Poderoso Timão, né? Não sei. Não precisa nem falar. Entendeu? Mas este contrato, que foi feito por um amigo do Luiz, a arbitragem está lá colocada. Tem mais esse detalhe também. Mas eu falei, cara... E, casualmente, ele é sócio da Câmara de Arbitragem. Veja, as coisas são íntegras. Elas são integralmente ligadas. Mas muito. Vitinho, segue o vídeo. Vamos ver, vai, continuando. Uma operação de franquia, existe uma gama impressionante de diferentes produtos, serviços, materiais, equipamentos, que vêm de diferentes fornecedores, não necessariamente do franqueador. Quem são esses fornecedores licenciados? E atenção, quando o franqueador está identificando com clareza quem são os fornecedores licenciados da operação, ele está te dando um aviso. Determinados itens só podem ser comprados, só podem ser adquiridos desses fornecedores específicos. E ele tem que especificar e detalhar qual é o item, sob que tipo de equipamento, produto, serviço e quem é o fornecedor que foi autorizado, que foi homologado para fazer esse fornecimento. Qual é o grande objetivo do franqueador de homologar, de autorizar fornecedores exclusivos para a rede de franquia? Essa é a maneira que ele consegue manter padrão de qualidade de produtos e serviços em qualquer ponto da operação. É através dos seus fornecedores licenciados. Imagine se cada franqueado começar a utilizar um novo fornecedor para produtos, serviços e equipamentos. O que você teria na rede era uma grande confusão. A grande confusão que eu quero te chamar a atenção, que é a grande vantagem de ter fornecedores homologados, é o ganho de escala. Alguns fornecedores fornecendo grandes volumes para uma rede franqueada, a tendência é você ter melhores condições de pagamento, melhores produtos com aquele padrão de qualidade que é a sua franquia, que é a proposta de valor da sua franquia. Um outro ponto. Vamos parar e vamos falar um pouco sobre fornecedores. Que é segredo? Ô, Rizzo, vamos lá, cara. É o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Para! A gente sabe que não é bem assim. Então aí entra um pouco de toda aquela conversa que a gente já teve sobre a comissão do franqueador, né, um dinheirinho que ele ganha, sobre a qualidade do produto que às vezes o fornecedor licenciado entrega versus preço. Mas, de novo, a gente vai ficar lá e sempre voltar para essa história do pilar, não pilar, da base dos pilares, que é investigação. Se a pessoa com atenção tiver lá a relação dos fornecedores homologados, está lá escrito certinho. Então, vamos imaginar isso, também é um caso que eu participei. Era um bar, uma operação de bar. E a pessoa montou essa operação na Bahia, Salvador. Acho que era Salvador. Se ele tivesse lido com atenção a COF, mas atenção mesmo, investigado, aí ele teria olhado lá
em algum anexo, geralmente você acaba colocando essa questão de fornecedores em anexo, para não poluir muito o conteúdo da circular. Ele teria visto que o fornecedor de, como chama, entradinhas, aquelas, para coisas para beliscar, esqueci o nome, falhou o nome. Porções. O fornecedor homologado, exclusivo de porções, ou seja, é o que o Riso falou, não pode comprar de outro, só desse. Não vamos nem entrar nas razões, mas eu homologuei por quê? Porque esse cara é o que vai manter a padronização para toda a minha rede. Esse fornecedor só tinha uma base operacional e era um cara nem tão grande, aonde? No estado de São Paulo. Quanto que você acha que ele tinha de perda de estoque? Que essa foi de saída a primeira briga com a franqueadora. De perda de estoque só porque os produtos já chegavam lá em Salvador estragados. Ou próximo ao vencimento. Porque você tinha que mandar isso por um dealer. Eu tenho a solução para isso. Você chega lá na franquia na Bahia e ele fala assim, mas cadê aquele petisco do fornecedor seu de São Paulo? Ô, meu rei, aqui não tem isso não. Aqui é acarajé, que eu compro da Dona Maria aqui do lado. Então, isso foi o que ele fez, mas ele também, após disso, ele tomou uma multa da franqueadora porque ele não comprava do fornecedor. Primeiro ele tomou uma notificação porque falou, olha, você não está comprando o fornecedor. Você não está comprando aquele fornecedor homologado. Aí a gente respondeu, não estou, verdade, é verdade. Mas por quê? Porque os produtos que eles entregam aqui chegam tudo vencido, estragado. Cara, o cara, ele é idiota, o franqueador, cara? Ou ele é sem vergonha? Porque não é possível, cara. São 3 sem vergonha os donos. Bem grande. Ah, são grandes? São 3 donos? 3 donos. Ele só não falou que esta franquia era comercializado pelo presidente da Associação Brasileira de Franchising. Também. Entendi. Então é uma marca famosa de cerveja aí. Tá, positivo. Mas, Ricardo, a tua pergunta que você direcionou para o Luiz, ela enseja uma outra coisa. E aí eu fico até contente porque você perguntou, mas não tem coisas escondidas aí? Tem. Nós vamos ver num outro vídeo mais lá na frente a tal das taxas escondidas. Como elas existem, né? E a gente já falou, né? O pichuleco do Guaro, da Brahma, né? A sucumbência, a BV, BP, né? Tem várias taxas escondidas nesse negócio. Mas não é o momento que a gente está olhando. Eu tenho que partir do pressuposto de que você está olhando por uma franquia que tem boas práticas. Então, e a boa prática, como ele comentou no vídeo, que deveria ser o objetivo do franqueador e deveria ser o objetivo dele zelando pela rede, que é, eu a partir do momento que monto você pode dar muitos nomes, o nome não importa, importa como é feito. Eu tenho uma negociação coletiva, e qual é o objetivo dessa negociação coletiva? Melhorar a qualidade de preço, condições de pagamentos, para a rede como um todo. Né? Aí, óbvio, vai entrar o lado B, que é essa história das taxas. Mas deveria ser assim. E o que muitas vezes não acontece. Eu já contei aqui um caso de um franqueado de uma franquia de restaurante que tinha um restaurante anterior dele, primeiro. Ele resolveu achar sarna para se coçar. Ele tinha um restaurante e comprava comidas e carnes, especialmente. A encrenca maior foi sobre compras de carne. E a franquia que ele resolveu comprar por algum motivo, porque ele estava bem na vida, ele falou, deixa eu arrumar uma dor de cabeça. Ele comprou uma franquia. Essa franquia ele pôs do lado da unidade dele, do lado, na praça de alimentação. Ele pagava 7 vezes mais caro a carne na franquia do que a carne... Aí ele batia na franqueadora e falou, pô, mas você fala pra mim que você faz compra coletiva que vai melhorar... Então eu compra desse meu fornecedor aqui, é a mesma carga, mesma marca. Mesma marca de carne, mesma. Não é um pacotinho. E o que a franqueadora alega? Porque é a condição que a gente conseguiu. E você tem que comprar deste distribuidor aqui. Mas eu tô trazendo uma nova condição aqui. Não. Mas e minha comissão fica onde? Onde fica a minha comissão? Ricardo, eu queria te dizer que isso que o Luiz está colocando é corriqueiro, é normal. Eu encontro isso em 9,5 de cada 10 franquias que existem no mercado.
Tá, e isso é um ponto interessante, principalmente quando a gente está falando aí de pessoas interessadas em comprar uma franquia, que isso, cara, ele só vai descobrir conversando com o franqueado. Com o atual e com as ex. E com os ex. Porque na COF ele vai ver lá que legal, tem um monte de fornecedor homologado e tal, mas, cara, ele não vai pegar essa informação se ele não conversar com quem sofre isso na pele, né? Não, um franqueado que tenha mais de 2 anos. Porque o franqueado que tem de 0 a 2, ele está na fase infantil. Ele acha tudo bonito. Depois que ele passa o ciclo do negócio, que ele vê que é mais barato o produto que ele compra no supermercado do que do fornecedor, ele só vai se tocar isso lá na frente, quando está afetando o custo da mercadoria vendida dele. Se ele não quebrou antes. Ô, IBGE, eu posso só atualizar essa sua estatística aí? É o seguinte, eu acho que era 2 anos, mas eu arriscaria que eu tenho visto uma quantidade expressiva de casos que ou que me consultam ou que você ouve colegas também falando, esse número traria para perto de 1 ano. Pode ser. Perto de 1 ano. Porque as barbaridades aumentaram também no mercado, né? Com a bagunça do mercado... O cara não chega em 2 anos para ficar desiludido. Eu vou mudar essa estatística, pode ter certeza. Vitinho, segue para nós, vamos ver, vamos continuar. Tá bom demais esses vídeos. De negócio. É o know-how que é oferecido pelo franqueador, conhecimento esse que ele adquiriu, que ele desenvolveu muitas vezes ao longo de anos. É a maneira diferente de fazer um hambúrguer, de oferecer um serviço. São os procedimentos, às vezes, numa franquia de limpeza, de manutenção, que devem ser seguidos, mas que são transformados em segredos de negócio. Segredo de negócio está muito associado à marca, que significa um padrão de qualidade e referência daquilo que é entregue especificamente para os seus consumidores, para os seus clientes. E o franqueador, ele tende a fechar isso, quase que encaixotar isso, como uma coisa que só pode ser usada, só pode ser utilizada exclusivamente para você que comprou a franquia e que passou por um exaustivo programa de treinamento, aprendendo a usar, a se utilizar para fornecer com qualidade os produtos e serviços para o seu cliente final. E por último, os chamados litígios. Esse franqueador teve algum tipo de, ao longo da vida, ação criminal, ação civil, ele já teve falência decretada em algum momento? Atenção! A lei não obriga ter ou não ter, mas se teve, precisa informar com clareza, com transparência. Qualquer tipo de ação que esteja acontecendo em qualquer momento passado, ou até mesmo o presente que esteja acontecendo, o franqueador tem que ter clareza e absoluta transparência na informação. Ele tem que te colocar aonde está o processo, como ele está sendo julgado, qual é a parte litigante e todos os detalhes daquele tipo de eventual litígio que possa acontecer. Eu volto a insistir, ele necessariamente não está afirmando que ele tem, mas se ele tiver, ele precisa claramente esclarecer. E você precisa saber se está entrando ou não em algum tipo de operação de franquia que possa te oferecer risco de perda do negócio por um litígio muito maior. Como, por exemplo, eu acabei de citar, a perda da marca, a perda e uso da marca nessa operação. Mas afinal, vamos pensar um pouquinho. O que é tudo isso? Como ele está? É simples. Muito simples. Eu posso te mostrar a circular de oferta de franquia de 2 maneiras. Uma, um monte de papel com um monte de letrinhas. Ou a gente pode, a partir desses pilares, ir, por exemplo, para um determinado. Lembra que a gente acabou de falar, nós acabamos de identificar? Qual é o histórico da empresa? Quais são as características do desenvolvimento dessa operação e como ela aconteceu? E é isso que eu quero que você veja. Essa é uma circular de oferta de franquia.
Nós podemos olhar como um monte de folhas, um monte de páginas, um monte de letrinhas, ou um monte de informações absolutamente fundamentais e importantes para te ajudar na tomada de decisão. Vou entrar, não vou entrar. E acabamos de passar pelo primeiro pilar, o chamado estruturação. O Riso Luiz, eu tenho uma boa para falar desses litígios, que é o seguinte: será que na circular de oferta de franquia da Polishop vai estar que ela está em recuperação judicial? Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Mas pode Porque, acontecer de veja, não estar? Aí, ó, aí a gente vai para Não. aquela parte anterior. É que antes era no shopping, agora é na rua. Não, então, mas vai estar isso. Tem que estar na COF, né? Então, vamos lá. Qual é A gente aquela não parte que a gente sabe. falou lá no começo? Qual é a punição? Artigo 4º da lei. Aplica-se ao franqueador que omitir as informações exigidas por lei ou veicular informações falsas na COF a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Por quê? Porque na hipótese de você não cumprir, não entregar, você tem que entregar a circular de oferta 10 dias antes, aí a gente vai ver mais para frente isso. Mas na hipótese de não cumprir as exigências legais, o franqueado pode arguir anulabilidade ou nulidade do contrato. Mas quem que vai comprar, cara, uma franquia quando o cara pegar a COF e ler que a empresa está em recuperação judicial? Então, mas não poderia fazer isso, cara. Não, assim, Tem alguma sacadinha que pode... Para. Vocês viram as fotos do franqueador na feira, Não. rodeado dos clientes da associação? Veja, ele não é impedido de vender. Não, mas ele não é impedido de vender. A questão é, vai estar na COF? Tem que estar escrito na COF. Mas tem alguma maneira de driblar isso ou não? Então, vamos lá. Abrir um novo CNPJ, aquele Não, CNPJ... mas não eu interessa. entrego. Sabe por quê? Porque nós estamos falando da marca. Na marca, no item 1... Fala. Isso. O dirigente da associação, do lado do negócio, que está quebrando, tirando fotos na feira, ele está dando aval. Ó, o negócio é legal. Sim. É igual o artista. É igual o artista na franquia. Você pode comprar, eu sou sócio. Você vai me encontrar lá, lavando uma loucinha, fazendo um café ou tomando uma cervejinha. Essa é a validação moral, né? Mas se você pegar nesse quadro que a gente viu, o primeiro item, o histórico, você está associando o primeiro e o segundo ponto. Porque, veja, esse escalonado que estava nos quadros que o Riso colocou, eles são interligados. O histórico está ligado com a marca, que está ligado... Ou seja, Mas você acha que vai estar no histórico lá dizendo que eles quebraram? Você vai usar a mesma marca? Vai usar, né? Se está usando a mesma marca, você é E você obrigado acha que no histórico contar o histórico da marca. Ou senão você vai colocar... Ele conta a história bonita. Não precisa contar a parte feia. Saiu a minha marca XPTO, saiu de Nárnia e hoje, puf. Por exemplo, o doutor Resolve. Será que na COF do doutor Resolve tem a histórico dizendo que eles tinham 800 franquias e quebraram? Tem que ter escrito, cara. Assim... eu duvido, cara. Então, mas aí que tá. Aí o interessado não investigou... Luiz, por 3 anos consecutivos está ganhando o prêmio de excelência da BF. Então, mas aí essa mesma associação está discutindo o prêmio de integridade. Não, sabe por quê, Ações Luiz? de integridade. Porque se o cara coloca lá, ele não vende, cara. Não é possível que alguém compra. Então, mas eu vou só uma pausa, só para juntar da sua pergunta com uma coisa que é uma eu tenho visto advogados falando, né, e advogados que atuam nesse segmento de franquia. O que acontece? Se a gente for ler a lei, o item 3 do artigo 2º, 4, ele fala que, exatamente isso, eu vou ler. O que tem que ter na COF, né? No 4º item é indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e direitos de propriedade intelectual. Então, o que eu já tenho visto muita gente falando?
ações, eu vi um vídeo de um cara falando taxativamente outro dia disso, ações entre franqueador e franqueado que não questionem o sistema de franquia, não precisa estar na COF. E tem muita gente vendendo essa informação para franqueadores e para aceleradoras e para brokers. Ó, na COF só tem que ter isso aqui. Cadê? Ações relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia. Se não for isso... Se for briga de franqueador porque não cumpriu ação de rescisão contratual, isso não está questionando o sistema. Então, ações de rescisão contratual, como não questionam o sistema, eu não preciso estar. Tá aí a brecha. Oi. Tá aí a brecha, Rizzo. Entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa. Essa nossa discussão está ótima. Você vê que a gente está batendo boca e nenhum de nós três tem razão. Mas sabe aonde a gente tem razão? É que a gente está fazendo aqui o papel que a Associação Brasileira de Franchising deveria fazer. E fazia. Que é informar. Literalmente como você tem que avaliar e investigar a circular de oferta de franquia. O que é a circular de franquia? Agora, a gente está discutindo, e com muita razão, se o franqueador coloca, se o franqueador não colocou, se o advogado copiou e colou, se ele fez, se ele está defendendo, dane-se. O que importa para a gente aqui é você, é o comprador de franquia, está aprendendo como olhar, como investigar. E mais, você, franqueador, não tente enganar os outros, porque no curto prazo você será derrubado. E vimos agora há pouco o IBGE reduziu o prazo de 2 anos para 1. 2 anos para 1 ano. Tá aí. Tá aí. Entendeu? Porque, veja, e assim, só para não deixar passar, como a gente leu ali, cara, isso foi meu doutorado. Tutela da propriedade intelectual no franchising. Segredo de negócio. Assim, só para não entrar em juridiquês, mas você tem, quando a gente fala de propriedade industrial, você tem grandes marcos. Marcas, patentes, denominação de origem, né? Design industrial, você tem alguns grandes caixinhas. A marca é um pilar essencial no franchising. Nem toda operação, as pessoas no linguajar comum confundem marca com patente. O cara tem a patente da marca? Não existe patente da marca, né? Mas nem todo negócio de franquia vai ter patente na composição do negócio. Agora, essencialmente, todo e qualquer negócio, a não ser que seja... Eu não consigo ver um negócio que não tenha. Todo negócio tem uma coisa que é o que está escrito lá no quadrinho dele. Segredo industrial. Pode pilim-bim-bim. É o segredo do negócio. O segredo do negócio, que é o famoso know-how, isso não vai a registro. Então, você não vai pedir. Eu queria ver onde está registrado. Você tem o seu segredo registrado? Pode até ter algumas partes. Eu posso registrar na Biblioteca Nacional um negócio, um projeto, um livro, um manual de franquia. Não é toda franqueadora que faz. Mas como não é um registro público, você manda, a Biblioteca Nacional te devolve um certificado que você registrou aquilo. É um registro que pode ser interessante. Você pega os seus manuais de franquia e registra na Biblioteca Nacional para ter anterioridade, alguma coisa assim. Agora, o segredo é aquilo que você guarda as 7 chaves lá dentro, que é como você chegou à conclusão de como você deve operar, que foi tudo aquilo que o Rizzo falou no vídeo. Como que você vai operar tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo e que você entendeu que aquilo é o segredo do seu negócio, aquilo fez o seu negócio ter sucesso. Agora me diz, de verdade, olhando no meu olho, você acha mesmo que um cara que montou um negócio ano passado tem tudo isso? Segredo de negócio? Mas, rapaz, tem know-how? Ele não sabe nem qual é o negócio dele. Imagina o segredo. Então, não vai ter. Não, então, assim, jamais. Por isso investigar. Por isso essa escalonação desse pilar de estruturação, eles são todos ligados. Então, se você olhar o histórico, já desconfie, porque você sabe que vai chegar lá embaixo na hora que você for discutir fornecedores, né? O fornecedor, o que um cara que montou um negócio o ano passado tem de know-how, porque faz parte do segredo do negócio, uma lista de fornecedores. Então, os fornecedores que você homologou, que compõem a sua base, porque isso vai influenciar preço, forma que você coloca o produto, um monte de critérios, os seus fornecedores. Isso faz parte do segredo do negócio. Então, como você pode esperar ter segredo do negócio se no primeiro item lá em cima
histórico, você já viu uma coisa curta. Já não tem, né? Não Então, tem assim, só. não espere muito. E aí, por que estudar e investigar esse pilar? Porque se você chegar no histórico e descobrir que tem um histórico de 1 ano, e aí você chega na parte de quando ele vai falar o que compõe o negócio, o que tem de... a franqueadora entrega. Aí vem 7 páginas da COF, né? Do que eu te entrego, do que eu forneço, que é o meu negócio, o meu segredo do negócio. Você fala, uma coisa, as informações não batem. Ou você é uma empresa recente. Como que você me entrega tudo isso? Aí tem até um detalhe importante que eu acho que, para esclarecer um pouco também para quem está em casa, né, Luiz, que é assim, às vezes a empresa pode ser nova na operação do franchising, mas ela tem que ser antiga de CNPJ, cara. O cara Então, tem que ter tido um período ali. São estruturas distintas. E isso que você falou, ainda bem que você lembrou. Vamos imaginar, e isso acontece muito, né? Você tem a sua empresa e durante muito tempo a LZ foi uma produtora e estava indo. Você teve esse negócio, tem lá o histórico, eu consigo contar uma história, tem uma linha de tempo e que eu mostro. Só que aí você fala, ano que você começou a operação na franquia, agora, mas você vai puxar lá para trás. Mesmo que não seja no mesmo CNPJ. Porque aí entram outras histórias. Por questões, às vezes, de planejamento fiscal, tributário, sim. você acaba separando a operação. Então, você tem a operação do negócio que continua, que toca os seus pontos próprios, né? Porque, veja, ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que o mínimo devido. Então, você montou uma operação legal e aí, em cima, você constitui uma franqueadora que vai ser... O que ela vai fazer? Ela vai ceder... franquias, ela vai dar treinamentos, ela vai dar suporte, ou seja, ela tem a marca, né? Porque a marca, quando você monta uma operação dessa, às vezes você deixa o cara tá pendurado, às vezes até a marca numa pessoa física. Tem de tudo por aí. Porque o cara montou o negócio lá para trás, registrou a marca na pessoa física, e aí veio vindo, jamais transferiu para aquela empresa anterior. Aí montou um CNPJ para ser franquia e nem isso transferiu, né? Falta substrato. Quando esse segundo pilar aqui, o segundo ponto do pilar, que é marca, você tem que ver quem é o proprietário. Vai ler lá. E aí você, na hora que você coloca quem é quem, na hora que você contou o histórico, você falou da marca, o quem é quem, você vai escrever. Então, aquele quadrinho que eu falei antes, você vai fazer 2. Você vai colocar o quadrinho daquele CNPJ antigo, quem eram os sócios, porque você coloca também quem são os sócios, quadros societários. Ainda que seja uma informação tecnicamente pública, né? Porque você entra no site da Receita Federal, busca o CNPJ, aí você clica lá, ele aparece. Se você no cantinho embaixo aqui do lado esquerdo, você pode ver o quadro societário. Você clica e você vai ver. Mas você só vai ver se for uma sociedade limitada. Se for uma SA, você não vai ver. Aí vai entrar a ética, a transparência de se você tiver, por exemplo, vamos imaginar, cresceu, tem múltiplos sócios, a franqueadora é uma sociedade anônima. Você tem que escrever lá quem são os sócios. Ah, mas não sou obrigado. Você não é obrigado, mas você tem que ser transparente. Deixa eu só fazer um comentário, e a gente está discutindo, na verdade, ainda dentro daquele processo de que tem um esperto e 99 otários, né? E eles se encontram em algum momento, né? Como é que acontece um processo natural, normal, de casamento ou de aquisição de uma franquia? Geralmente, esse cara que está interessado no negócio, ele era um consumidor do estabelecimento, ou ele ou algum familiar, que ele começa a acompanhar, ele começa a observar. E aí nasce nele que vontade de ter um igual. E aí ele vai atrás da franquia. E aí é ofertado para ele, através de documentos, este modelo de negócio. E aí ele de cara, se ele já fez a lição de casa antes, ele já vai ver, mas a informação que você está me dando aqui não bate com o estabelecimento que eu costumava comprar, que eu costumava frequentar. As coisas já começam a não bater. Ou é exatamente por isso que eu estou aqui, porque bate, porque eu quero. E aí ele passa a ser um chamado potencial franqueado, não interessado, mas insistente, porque ele começa a cada vez mais se motivar por aquilo. O outro é aquele que acredita nos gatilhos, né, nos tiroteios que são colocados para ele, com essas palavrinhas mágicas.
que a gente acabou de ler, né? Algumas matérias, sucesso e tudo mais. Então, é isso. Muito bem. Estouramos o horário, mas eu acho que valeu a pena demais. Seguiremos no próximo programa com o pilar da Segundo. operacional, certo? E depois o pilar contratual, que aí o Luiz vai ter muito trabalho para explicar, né, Riso? Ou não, eu faço copy-paste, fica fácil de explicar. Bom, vamos ficar por aqui. Só para a gente fechar, eu adorava na época que a gente recebia a circular de oferta de franquia e os contratos pelo Word. Que a gente ia lá na propriedade e podia ver de quem que era o cliente que o advogado estava usando a cópia, né? Mas agora com o PDF ficou mais complicado. Mas no PDF também tem a raiz, você fala, se você for... Porque se o cara exportou o PDF, a não ser que ele tenha editado, se você exportou o PDF do Word, ele vai puxar essa informação também. Mas geralmente eles editam o PDF, né? Porque colocar dados e informações... Né? Então, mas olha, tem gente que não perde nem... Eu não vou falar nome. Não perde nem vergonha. Uma vez eu fui numa reunião a franqueadora sugeriu aos franqueados montar um conselho de franqueados. E aí o advogado da franqueadora mandou para os franqueados a minuta do estatuto do conselho. Aí estamos lá, fechamos uma reunião numa sala grande, devia ter uns 20 franqueados. Mas, cara, quando a gente abriu o documento, meteu no telão, com estatuto do conselho de franqueados da franquia tal. Cara, era outra marca. Ctrl-C, Ctrl-V na Era caruda. outra marca. Era outra marca. Iso, tem gente que gosta do gatilho e tem gente que gosta de ser o peixe que fica no lago lá para depois o cara passar a peneira e levar para dentro. E levar chumbo também, né? Também. Não é só o gatilho. Sempre. Chumbo também. Vamos ficar por aqui? Até o próximo programa. Valeu, galera! Valeu.